That's good. That is good. Quero falar com vocês por apenas alguns minutos nesta noite sobre algo que acho que vocês acharão bem interessante. Vamos ao livro de Apocalipse, capítulo de número 13. Começaremos por ele nesta noite. Apocalipse 13. Versículo 1. O apóstolo João tem essa visão e diz no versículo 1: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Pai, abençoe sua palavra agora, em seu nome eu oro. Amém. Existe um mar que muito provavelmente é o Mediterrâneo, que é chamado de Grande Mar nas Escrituras. O Mar Mediterrâneo é uma fronteira a oeste de Israel, e o rio Hidekel, também chamado de Vale da Mesopotâmia ou Tigre, é sem dúvida a fronteira leste, onde está localizado o Jardim do Éden, onde se localiza o Jardim do Éden. E, obviamente, é muito maior do que simplesmente uma área na Mesopotâmia. A propósito, Mesopotâmia significa terra entre rios, e é o que chamamos de berço da civilização. E provavelmente é chamada assim porque depois que a arca atracou e eles desceram, eles migraram para essa área. Portanto, esse é o limite oriental da terra. E se você prestar atenção, a besta sai do mar. Agora, se você olhar para o versículo 11, verá que tem outra besta. E é muito importante notar de onde ela vem. Apocalipse 13, versículo 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Certo, um vem do mar, o outro sobe da terra. Agora, há quem diga que isso é uma expressão figurada para dizer que ele virá do meio dos habitantes da terra. Bem, você pode até dizer isso, mas aqui diz que, veja o versículo 11, diz que ele sobe da terra. Isso faz você se perguntar o que está acontecendo. Quando eu estava na escola, fui ensinado que o centro desta terra, o seio desta terra, é uma bola derretida de lava ardente, ou algum tipo de, você sabe, algum tipo de fornalha. É o que me ensinaram. Só que depois eu fui lendo e relendo a Bíblia e vi que ela nos diz claramente que existe algo no coração da terra chamado inferno. E ele, o Senhor Jesus, nos diz que assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. É óbvio que isso não se refere apenas ao inferno, pois ele não foi para o inferno, para o lado ardente do inferno. O Senhor Jesus não pecou. Se alguém te ensina que ele teve de ir para o lado ardente do inferno para pagar por seus pecados, essa pessoa nega a expiação e blasfema contra a palavra de Deus. A expiação foi feita na cruz, pessoal, e pelo sangue de Cristo, que é o sangue da aliança. O sangue não foi derramado no inferno, o sangue foi derramado na cruz. Portanto, há um lugar no centro desta terra. Não há dúvida alguma quanto a isso. Quando você começa a ler a Bíblia, descobre que ela faz muitas referências ao coração da terra. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é que, embora tenham me ensinado que a terra tem uma bola derretida de algo no núcleo dela, ultimamente eu tenho ouvido e assistido muitos documentários, vários deles, e também um físico teórico, um cientista, que afirmam que não podemos ter certeza sobre o que está no centro da terra. A terra pode ser oca, pode não ser como esperávamos que fosse. Ele disse que há uma boa possibilidade de que o centro desta terra seja oco. Então me caiu a ficha de que isso está mais próximo da Bíblia do que uma bola derretida no núcleo. E eu creio na Bíblia. Agora, os russos cavaram um buraco. Eles cavaram um buraco e esse buraco tinha cerca de 13 quilômetros de profundidade. Na verdade, é até hoje o buraco mais profundo já feito, já cavado na superfície da Terra. Então, eles desceram um microfone lá e conseguiram gravar cerca de 25 ou 30 segundos do que escutaram, pois o microfone derreteu, não suportou, e eles ouviram gritos. Ouviram gritos. Isso foi relatado por um jornal finlandês. E, claro, algo assim se espalha rápido. A rede Trinity, não me lembro agora de quantos anos faz, noticiou da maneira mais factual que você possa imaginar,
e alertou que algo assim será atacado, que sofrerá ataque. E, de fato, a primeira coisa que eles fizeram foi vir e dizer que se trata de um mito, que isso é um mito, e que o Dr. Akazov, o suposto cientista encarregado de cavar este buraco, jamais existiu. Aqui está o que ele teria dito, abre aspas. Como comunista, não creio no céu ou na Bíblia, porém como cientista, agora creio no inferno. Nem preciso dizer que ficamos chocados ao fazer tal descoberta, mas sabemos o que vimos, sabemos o que ouvimos e estamos absolutamente convencidos de que perfuramos através dos portões do inferno. A broca, de repente, começou a girar descontroladamente, indicando que alcançamos um bolsão ou caverna vazia. Sensores de temperatura mostraram um aumento dramático no calor a 2.000 graus Fahrenheit. Baixamos um microfone projetado para detectar os sons dos movimentos de placas abaixo do eixo. Mas, em vez de movimentos de placas, nós ouvimos voz humana gritando de dor. No início, pensamos que o som estivesse vindo do nosso próprio equipamento, mas quando fizemos os ajustes, nossas mais suspeitas foram confirmadas. Os gritos não eram de um único ser humano, eles eram gritos de milhões de seres humanos. Fecha aspas. Eu me lembro da primeira vez em que ouvi sobre isso anos atrás. Eu tinha uma cópia da transmissão e falei sobre isso na igreja. Contei às pessoas na igreja. Eu não estou 100% convencido nesta noite de que isso seja real. Mas vou te dizer uma coisa. Se o mundo disser que é um mito, eu tendo a ir na outra direção, pois eles têm um interesse pessoal em dizer que é mito. Eu acreditaria neles se os cientistas russos também dissessem isso. Aí eu mudaria de ideia na hora. Agora, ao pensar em algo assim, você fica feliz de saber que sua voz não será uma daquelas milhões? Eu sou tão grato a Deus, pessoal. Se eu fosse você e não estivesse salvo ainda, nesta noite mesmo, eu correria aqui para o chão. Eu correria, enterraria meu rosto neste tapete, imploraria a Deus e invocaria seu nome para que tivesse misericórdia de mim. Jacques Cousteau é bem famoso. Quando eu era criança, todo mundo ouvia falar em Jacques Cousteau. Era bem conhecido o fato dele ser um marinheiro que viajou pela Terra. Ele era um famoso explorador subaquático. Ele parou de mergulhar em alto mar algum tempo antes de morrer. E, segundo dizem, ele parou porque em uma das cavernas subaquáticas que estava explorando, ele ouviu vozes de pessoas gritando. Numa outra ocasião, um de seus homens que estava num sino de mergulho na trincheira mais profunda do Triângulo das Bermudas passou por uma experiência semelhante. Ele sinalizou para que o trouxessem imediatamente para a superfície. Ao se recuperar de seu choque, ele contou aos demais que passou pela assustadora experiência de ouvir pessoas gritando. Agora, se isso é verdade ou não, eu não sei, mas é um relato bem impressionante. Você deve imaginar que também li sobre o boato de que Jacques Cousteau esteve no Lago Tahoe. O Lago Tahoe é um dos lagos mais profundos do país. Eu esqueci agora, mas acho que ele tem uma profundidade de 500 metros ou algo perto disso. Compare isso com o Lago Norris. Se não me engano, o ponto mais profundo do Lago Norris tem uns 100 metros. Estamos falando de um lago bem fundo. E, bem, dizem que Jacques Cousteau mergulhou no Lago Tahoe e, ao retornar, ele estava morrendo de medo. Então lhe perguntaram o que ele viu, no que ele respondeu: o mundo não está preparado para ver o que eu vi, não está pronto para ouvir. Esse boato espalhou, e claro, como todos os outros, é atacado e chamado de mito. Eles continuamente atacam qualquer coisa que não se encaixe na agenda deles, chamando de mito. Deixe-me dizer o que não é mito. O inferno. Isso não é mito. E todos que vão para lá merecem ir. Inferno não é mito. Não é mito. Sabe o cerne? Aquela estrutura que tem 27 quilômetros de circunferência com centenas de metros de profundidade? Na Suíça e na França, ele se chama Grande Colisor de Hadrons. O propósito do CERN, de forma superficial, assumidamente, é colidir partículas, ver o que acontece no momento da colisão e saber se é possível recriar a criação com o Big Bang. Essa é a ideia.
E, claro, conforme eu já disse, isso é só a superfície. Há uma estátua do lado de fora do cerne de Shiva, o deus hindu da destruição. E esse deus hindu dança o que eles chamam de Tandava, ou algo do tipo, não lembro direito. Eles fazem todos os tipos de cerimônias religiosas em torno dessa estátua, todos os tipos. Isso nos leva a questionar o que pessoas com QI de 150, 160 ou 200, como os físicos, estão fazendo ali dançando ao redor de um tipo de ídolo pagão. E o CERN foi construído sobre o local de um antigo templo dedicado a Apolo. Apocalipse capítulo 9. Volte para o livro do Apocalipse capítulo 9. O CERN é construído sobre um templo para Apolo, e Apolo era um nome popular há 2000 anos. Aqui vamos nós. Venha comigo até o versículo 11. Mas antes, vamos ver o versículo 1. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Poço. Não há forma alguma de algo assim acontecer no mundo, exceto descendo por um poço sem fundo. Vejam só então o que diz o versículo 11. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebraico era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Você verá muitas e muitas vezes de os judeus, os gregos e os romanos terem nomes diferentes para uma mesma pessoa, em todas as culturas daqueles dias. Mas aqui eles estão essencialmente falando sobre a mesma coisa, o Deus da destruição, e está num fosso, um fosso debaixo dos nossos pés. Você está parado na superfície de uma terra que pode muito bem ter mais coisas em seu interior do que você jamais imaginou. E a Bíblia diz que alguém será tirado do caminho desse ser. E quando for tirado do caminho, toda a retenção será tirada junto, momento em que um monte de coisas irão surgir nesta terra pegando os homens desprevenidos. No livro de 1 Samuel, a feiticeira de Endor foi requisitada por Saul. Ele foi atrás da feiticeira de Endor para prever o que aconteceria com ele na batalha do dia seguinte. Samuel estava morto. Samuel foi quem ungiu Saul como rei de Israel. Saul foi o primeiro. Samuel era homem de Deus. O Senhor o criou. Ele foi criado nos tabernáculos do Senhor. Sua mãe. Qual era mesmo o nome de sua mãe? Ana. Esse era o nome de sua mãe. Ana. Ela clamou a Deus por um filho. Por isso, o nome Samuel significa pedir a Deus. E ela o entregou ao Senhor. Samuel virou profeta. Na verdade, um profeta que foi aceito por todos em Israel. Nunca houve qualquer problema. De Dan a Berseba, de norte a sul, Samuel foi aceito. E uma das razões para isso é ele ter ungido o primeiro rei de Israel. Portanto, foi ele quem iniciou uma dinastia. E quando Samuel ungiu Davi, ou melhor, ungiu Saul como rei de Israel, ninguém questionou. Todos o aceitaram na hora como rei. Bem, Samuel morreu e deixou Saul sozinho, de modo que Saul recorreu à feiticeira. Ele foi disfarçado até a feiticeira de Endor e disse: "Traga Samuel, eu quero falar com ele." Saul se consultou com a feiticeira e ela começou, você sabe, ela começou a conjurar os espíritos dos mortos, até que Deus abalou os próprios alicerces dessa feiticeira, trazendo Samuel. E quando Samuel veio, ele repreendeu Saul. E a bruxa disse: "Eu vejo Elohim, vejo deuses que sobem da terra." A palavra hebraica traduzida por deuses é Elohim. Elohim na Bíblia é um termo genérico para seres espirituais. O Todo-Poderoso é chamado de Elohim numa passagem. Anjos são chamados de Elohim em outro lugar. E aqui vemos Elohim saindo da terra, deuses subindo da terra. A Bíblia diz que o inferno abriu sua boca. E Cristo disse que estaria no coração da terra.
Livro de Efésios, capítulo 4. Talvez você queira lê-lo nesta noite comigo. Efésios 4, 9. Ora, isto ele subiu, que é, senão o que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Ele foi para o interior da terra, pessoal, para as partes mais baixas da terra. Ezequiel, capítulo 26, versículo 20. Vamos lá no Antigo Testamento comigo. Livro de Ezequiel, capítulo 26, versículo 20. Então te farei descer com os que descem a cova, ao povo antigo, e te farei habitar nas mais baixas partes da terra, em lugares desertos antigos com os que descem a cova, para que não sejas habitada, e estabelecerei a glória na terra dos viventes. Existem seitas que dizem que a palavra hebraica Sheol, só pode ser traduzida no Antigo Testamento como sepultura, apenas sepultura, um túmulo, uma cova para enterrar os mortos. A teologia liberal ensina que eles não criam em qualquer conceito de ressurreição. Só não me pergunte como ela explica Jó 19:25, pois lá claramente é dito: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó acreditava na ressurreição, e Jó não esteve mais do que 300 a 400 anos separado do dilúvio. E por dilúvio devemos entender antediluvianos, que obviamente são aqueles que viveram antes do dilúvio, antediluvianos. E eles certamente acreditavam em Deus. Eles eram crentes, na verdade. Como você bem sabe, o livro de Judas diz que profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos. Então, sim, eles tinham a verdade e a transmitiram de geração em geração. Jó não tinha uma Bíblia escrita, mas tinha a verdade que lhe foi dada. E então, eventualmente, Moisés escreveu o Pentateuco por volta de 1400 AC. Ezequiel está falando aqui sobre descer no poço, entrar no poço. No livro de Isaías, capítulo 14, versículo de número 9, Isaías 14, 9, diz aqui: o inferno desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos, e todos os chefes da terra, e fez levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Como vocês sabem, Deus é um bom Deus. Ele nos abençoa com vida, Ele nos dá todas as coisas. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Deus é bom. Ele nos abençoa. Ele põe comida na sua mesa e roupa no seu corpo. Ele cuida de nós. Ele também nos cura. Coisas acontecem conosco. Davi chorou no livro de Salmos. Ele disse, parafraseando aqui, que teria desmaiado. Ele disse: eu teria caído completamente se não tivesse acreditado e procurado a misericórdia do Senhor. Resumidamente, Davi disse que o mundo é um lugar perverso, que o mundo é um lugar de tristeza, vergonha e assassinato. O mundo está cheio disso. E Davi disse: eu estou saturado disso, saturado. Ele disse: o que devo fazer? Procuro a bondade de Deus, amém? Procuro a mão do Senhor. Se você quer algo que irá sustentá-lo nesta vida, não olhe para as pessoas, olhe para Deus. Ele pode não te dizer porque está fazendo algo sem o seu conhecimento. Você pode nunca saber, mas o que você faz é confiar nele. No livro de João, o Evangelho de João, a palavra acreditar aparece mais de 100 vezes. Nenhum outro livro da Bíblia chega perto disso. Lembre-se de que João disse: estas coisas foram escritas para que vocês possam acreditar. Mas, sabe, há uma palavra que não aparece em todo o livro de João, apesar de estar conectada ao verbo acreditar. É a palavra fé. A palavra fé não aparece nenhuma vez no Evangelho de João, mas sim pistevo, que é um verbo no gerúndio relacionado a pôr sua confiança em algo. É estar se movendo em direção a algo, se entregando à misericórdia de alguém, se lançando nas mãos de alguém. É disso que ele está falando. Agora, há tantas nuances no Evangelho de João sobre acreditar. Algo notável é que ele relaciona os milagres. Está lembrado?
Ele realmente enumerou os sinais feitos. E a razão pela qual ele os enumerou é te mostrar todas as qualificações de Cristo e os motivos para que você acredite nele. Isso é ótimo. Os motivos pelos quais você deve acreditar. Em João, capítulo de número 4, Jesus falou à mulher que veio no poço ao meio-dia: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, essa é uma das maiores questões. Eu sempre vou perguntar se você conhece o dom de Deus. Deus é bom. Quando você invoca o nome dele, ele declarou: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Veja bem, se o mundo apenas entendesse e acreditasse nas coisas que estou falando aqui, nós veríamos uma grande diferença nas pessoas. Só que a Bíblia diz que o Deus deste mundo os cegou. Ele os cega para a bondade de Deus, para a natureza daquele a quem eu sirvo. Ouçam, deixem-me dizer uma coisa, pessoal. Eu sirvo a um Deus que não é um monstro e não quer me destruir. Ele não quer me pegar, não quer me enganar. Se quisesse me matar, ele já o teria feito há muito tempo. Porém, ele estendeu sua mão nas minhas trevas, e quando aquela mão penetrou nas minhas trevas, ela trouxe luz consigo, de modo que tudo o que eu queria fazer era segurá-la. Eu louvei o seu nome, e quando fiz isso, ele transformou meu mundo de trevas em luz. Esse é um dos temas de João. O tema de João é o verbo acreditar, mas também é a luz. Olhe para João, capítulo de número 1. Eu amo estudar João, pois é um dos meus livros bíblicos favoritos, assim como Mateus, Marcos e Lucas. Eles são os meus livros bíblicos favoritos. Abra em qualquer página e será ótimo. João, capítulo de número 1. Não tire os olhos daqui. João, capítulo de número 1. Vamos ver. Vamos no versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era o quê? A luz dos homens, certo? E diz aqui também, deixa eu ver se encontro. Onde fica aquele versículo que diz que ele ilumina todo homem mesmo, hein? Eu lembro que é João 1. Versículo 9? Versículo 9. É isso mesmo, obrigado. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo o homem que vem ao mundo. Cada ser humano que recebe um sopro de vida deve prestar contas da luz que recebe. Mas veja o versículo 3 novamente. Perdão, versículo 4. E a luz era a luz dos homens. Essa vida é a do Senhor Jesus Cristo. Ele viveu a vida dele para si mesmo ou para você? Ele foi o indivíduo mais altruísta que já caminhou por esta terra. E sabe de uma coisa? Eu vi um par de cretinos alguns anos atrás dizendo que se Maria tivesse abortado, não estaríamos nesta bagunça agora. Pense sobre isso. Eles estão culpando o Senhor Jesus Cristo por todos os problemas do mundo. E quem eles culparam antes dele nascer? Percebe? Esta ideia nada mais é do que rejeitar a responsabilidade pela sua própria vida. Assim, você nunca chega a lugar nenhum. Você tem que aceitar a responsabilidade por sua vida. Você não pode me culpar por sua vida. Você tem que aceitar a responsabilidade por ela. É a sua vida. E eu direi a você agora mesmo para receber Cristo, para acreditar em Cristo, acreditar nele, se colocar nele, se lançar sobre ele, mover-se literalmente para ele, literalmente aceitar sua vida. É isso que você faz. Você aceita a vida dele e, claro, quando ele te dá essa vida, ele te dá a vida eterna. Sem dúvida. Essas são pessoas que vivem num mundo inferior, que vivem num mundo de trevas, que vivem num mundo cheio de todos os tipos de coisas sombrias. Eles amam essa ideia e vivem nesse mundo. Esses são os que vivem no mundo do ceticismo. Sabe, eles não acreditam em nada, somos apenas um bando de esquisitos para eles. Você é apenas um moralista ou qualquer coisa do tipo. Mas há também aqueles que abriram a Bíblia num belo dia e encontraram o Deus desta Bíblia. E não devemos olhar nem para eles, mas sim olhar para Ele e dizer: guia-me, guia-me, ó bendito Deus, guia-me. Acho que estamos prestes a partir. Acredito que estamos prestes a sair daqui.
Ou isso te excita, ou te faz entrar em pânico e se matar. Você deve se lembrar de Aitofel no Antigo Testamento. Ele se suicidou. Você deve se lembrar do que o profeta disse a Ezequias. Isaías disse a Ezequias: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E, bem, Ezequias não gostou nem um pouco disso, mas sabemos o que ele fez para colocar sua casa em ordem. Em outras palavras, prepare-se, esteja preparado. Bem, devemos estar preparados nesta noite. Em outras palavras, não há nada que eu possa fazer fora deste prédio para me endireitar antes de deixar este mundo. Aqui eu posso me endireitar. Aleluia, Deus, agora eu posso. Que eu saiba, eu não estou em dívida com ninguém aqui. Não há nada que eu tenha feito que me deixe em dívida com alguém aqui nesta noite, pois estou pronto. Não estou dizendo de jeito nenhum que eu sou perfeito, de jeito nenhum. Mas mesmo assim eu digo: vem, Senhor Jesus. Deus virá e afastará a retenção, conforme o verbo usado no texto. Aquele que o retém. É a velha maneira inglesa para se referir a alguém que está atrapalhando, que está segurando. Trata-se de uma obstrução que impede Satanás. Uma vez que isso for removido, ele irá avançar. E o povo verá algo surgindo da terra e algo surgindo do mar. E, rapaz, quando isso acontecer, eles darão o bote. Eles darão o bote. Bem, quantos aqui já ouviram sobre o Almirante Byrd? Almirante, acho que o nome dele é Richard Byrd. Quando você menciona o nome dele, algumas pessoas dizem que ele era louco. Bem, ele recebeu uma medalha de honra. Ele podia ser louco, mas era uma medalha de honra. O medalhista Richard Byrd foi um explorador que, logo após a Segunda Guerra Mundial, foi para o sul da Antártica, no que se chamou Operação High Jump. Agora, houve também, vocês devem saber, a chamada Operação Paperclip. E como muitos de vocês sabem, a Paperclip foi onde trouxeram o Wernher von Braun, que foi um cientista de foguetes da Alemanha, bem como o responsável por impulsionar o programa espacial. Como vocês sabem, eles precisavam de Wernher von Braun e, portanto, o trouxeram junto com a Operação Paperclip. Já a Operação High Jump ocorreu quando eles desembarcaram na Antártica após o término da Segunda Guerra Mundial. Se não me engano, por volta de 1946 ou 47, eles desembarcaram lá de forma ostensiva. Em outras palavras, eles desceram sobre a superfície para fazer alguma pesquisa científica, dar uma olhada aqui, uma olhada ali, tudo liderado pelo Almirante Byrd. Alguns acreditam, e provavelmente há muita verdade nisso, que os nazistas montaram uma base por lá e que ficaram um tempo trabalhando em alguma tecnologia avançada e tal. Portanto, Byrd e companhia queriam descer lá e ver se a base alemã ainda estava lá. Bem, quando eles chegaram, o almirante resolveu sobrevoar a região e viu alguma coisa e escreveu em seu diário. Ele falou que viu um buraco no chão. E ele disse que havia uma bela e exuberante floresta, muita árvore e mato, sendo que estamos falando sobre a Antártica. Ele disse que viu tudo isso, e você pode ler no diário dele, está disponível. Tudo isso está explícito lá. E quando ele retornou, tenho certeza de que o colocaram num hospício por um tempo enquanto investigavam o que realmente houve com ele por lá, ao passo em que lhe disseram para ficar de bico calado sobre o que viu. Ele tinha tanto a dizer que teve de ficar quieto. Em outras palavras, esse almirante medalhista de honra disse ter visto algo na Antártica que explodiu sua cabeça. O que acha disso? Isso te faz refletir sobre tudo o que está acontecendo ao redor do mundo. Não te faz refletir? Não te faz refletir sobre como podem haver muitos buracos se abrindo por aí e que tipo de coisa sairá deles? A Bíblia diz que os homens desmaiarão de terror quando virem essas coisas aparecendo na Terra. Atualmente, nós vivemos, não sei bem como definir, um período meio nebuloso, onde estamos olhando para um vidro fumê. Mas vai piorar, pessoal. Fico feliz e dou graças a Deus por conhecê-lo, e sugiro que você faça o mesmo. Pesquise sobre Richard Byrd e veja o que ele tem a dizer. Você ficará surpreso com o que ocorreu na Operação High Jump por volta de 1946.
Você ficará surpreso, assim como com o que foi divulgado recentemente, conforme eu disse no último domingo, pelo governo dos Estados Unidos. 47 up until such and such a time. A partir de 1947, eles deram um cala-boca nesse assunto de OVNIs, sempre negando sua existência. Contudo, agora, eles divulgaram o que alguns pilotos de caça filmaram nas câmeras de suas aeronaves. Seus caças tinham câmeras que captaram algo abaixo e na frente deles. É mostrado na filmagem um ponto embaixo deles, uma mancha lá embaixo que é possível ver se mexendo até sumir repentinamente. Isso explode nossa cabeça, pois não há nada físico que possa fazer algo assim. Pelo menos nada físico de acordo com aquilo que entendemos serem as leis da física. Pois não há nada, segundo as leis da física, que permita a um garoto escalar uma parede de cabeça para baixo ou o corpo de uma criança levitar. You see, São coisas reais, não reais como este púlpito, mas ainda assim reais. Tratam-se de manifestações espirituais de poder. and so they saw it. É isso que os pilotos viram, só que nos é passado de forma distorcida. And you might Pode não ter ficado claro o que eu disse domingo passado, então irei repetir. Eles distorcem isso tudo. Eles admitem isso, divulgam os avistamentos de OVNIs, stand on it and they mas distorcem tudo, dizendo: bem, pode ser que eles sejam benevolentes e queiram nos ajudar. help us. É isso que estão dizendo por aí. Would that not open Deixe que um deles venha e desça na Casa Branca para nos ajudar. São benevolentes que querem nos ajudar, que querem nos mostrar o caminho. show us the way? Estes que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Está lembrado dela? Lembra do que o apóstolo disse ao repreendê-la? Ele disse a verdade, porém direto à origem daquilo. Ele o repreendeu. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Louvado seja o nome justo dele. Você não se sente feliz por saber a verdade? Amém, amém, amém. O que está por vir nesta terra, amigo? Se não tivessem a verdade, até mesmo os eleitos seriam enganados, amém? Se você não tivesse a verdade, Pai, abençoe sua palavra. Obrigado pelo pouco tempo que tivemos juntos nesta noite. Oramos no santo nome de Jesus. Amém.